dos Deputados, Hugo Mota, marcou para hoje, quarta-feira, a votação do projeto de lei que isenta do imposto de renda quem recebe até R$ 5.000 por mês. A aprovação é dada como certa por alguns integrantes do governo e do Congresso, mas ainda tem resistências em relação às medidas compensatórias para a perda de arrecadação, que visam ampliar a taxação da alta renda. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Marília Ribeiro, nossa repórter e parceira aqui do Acorda Metrópolis. A gente está de parzinho de vaso, Marília, as duas de azul marinho, fofas. Bom dia. Bom dia, Nath. Estamos em outubro, é o melhor mês, nosso aniversário. É verdade, no mesmo dia, inclusive. Nath, pois é, finalmente. Mesmo dia 9 de outubro. Fofas. Vamos lá então, Nath. Hoje nós teremos, finalmente a votação do projeto que pretende isentar aí do imposto de renda aquelas pessoas que recebem o valor de até R$ 5.000. Esse texto saiu lá do Palácio do Planalto e veio aqui para o Congresso Nacional. Na época, então, o presidente da Câmara, Hugo Mota, colocou Arthur Lira como relator dessa proposta e ele passou por uma comissão especial onde ele foi aprovado. E, recentemente, nós tivemos, então, a votação da urgência desse projeto, para que ele não pudesse passar por mais comissões e, dessa forma, a tramitação ser um pouco mais rápida. Só que aí ele acabou sendo atropelado por outras pautas que foram avançando, como, por exemplo, foi o caso da PEC da blindagem e também o projeto da anistia, que nós tivemos a votação aí nessas últimas semanas aqui na Câmara dos Deputados. Mas dessa vez, aqui no plenário da Câmara, deve acontecer a votação nessa quarta-feira e deve ser o único item da pauta de hoje aqui no plenário da Casa. O presidente Hugo Mota e Arthur Lira, ontem eles estiveram lá na Frente Parlamentar Agropecuária, onde eles detalharam os principais pontos desse texto. A gente traz, Nath, que esse projeto saiu lá do Palácio do Planalto, isentando aí as pessoas que recebem até o valor de R$ 5.000 e parcialmente aquelas pessoas que recebem o valor de até R$ 7.000. Aqui na Câmara, Arthur Lira, então, ele fez uma ampliação desse valor, colocando, então, essa ampliação desse valor aí, dessa isenção parcial para quem recebe até o valor de R$ 7.350. O que a oposição vem trabalhando? Eles querem subir o teto dessa isenção. Então, eles querem que seja aí o valor de R$ 7.000. Essa articulação feita pela oposição, ela foi criticada pela ministra Gleisi Hoffmann, que é a ministra das Relações Institucionais, ela que faz toda essa articulação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. Ela criticou essa articulação feita, mas acabou elogiando o texto de Arthur Lira, dizendo que ele tem equilíbrio e que ele conta aí, né, com essas medidas que vieram lá do Palácio do Planalto. Sobre as mudanças que devem acontecer, se esse teto deve subir de fato, ele deve ser barrado. Mesmo tendo aí apoio de alguns parlamentares da oposição, ele deve ser barrado pelo próprio regimento da Câmara dos Deputados. Isso porque aumentaria aí a perda de arrecadação, que é um dos pontos que vem sendo aí bastante criticado, é um dos pontos aí mais sensíveis desse texto. De acordo com cálculos feitos, neste momento, com o texto de Arthur Lira, a perda de arrecadação ela deve girar em torno de 25 bilhões de reais, o que é uma preocupação para os estados e também para os municípios. Atualmente, esse texto ele já recebeu aí 53 emendas que são pedidos de alteração, mas Arthur Lira disse que esse texto ele deve ser mantido assim como ele fez, como o próprio relator apresentou o seu parecer. A gente tem esse trechinho da fala de Arthur Lira ontem lá na FPA e nós vamos acompanhar agora. Mas nós, efetivamente, vamos nos debruçar sobre as emendas propostas e analisar o que é que pode ou não ser incorporado, a depender justamente da caracterização. Em tese, o nosso relatório, por enquanto, está mantido, né? A nossa relação é de saber exatamente da sensibilidade desse tema, da importância da justiça tributária e a discussão da compensação é o que eu venho dizendo há vários dias. Tem que ser exaurida, tem que ser discutida, tem que ser massificada o comprometimento de como vai se compensar essa ausência de arrecadação.
Pois é, Nath, esse texto sendo aprovado aqui na Câmara dos Deputados, ele ainda vai precisar passar pelo Senado Federal e então ele começa a valer a partir de 2026, tendo essa aprovação em 2025. Ele deve beneficiar aí cerca de 16 milhões de brasileiros com essa isenção para quem recebe o valor de até R$ 5.000. A gente traz também que ontem o presidente Lula esteve reunido com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e também com o Hugo Mota, presidente da Câmara, para poder tratar sobre esse assunto. A gente traz também, Nath, relembra, na verdade, que essa isenção do imposto de renda é uma promessa de campanha do presidente Lula e que ela deve ser uma das principais bandeiras para uma possível reeleição em 2026, onde ele deve tentar aí o seu quarto mandato da presidência da República. Outro ponto que a gente traz, Nath, a gente relembra aí que na semana passada, lá no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, nós tivemos um texto apresentado por Renan Calheiros, que é um senador alagoano, assim como o deputado Arthur Lira, que é alagoano também. Ele apresentou esse texto, ele foi aprovado lá na CAI, tratando sobre esse mesmo assunto, isenção do imposto de renda. Isso porque, de acordo com os senadores, houve uma demora nessa tramitação para esse projeto ser votado aqui na Câmara dos Deputados, porque eles acabaram passando outras pautas na frente desse projeto de isenção do imposto de renda. Então, o Senado, ele acabou acelerando essa votação e lá ele foi aprovado e deve vir aqui para a Câmara dos Deputados. E o que deve acontecer com esse outro texto que trata sobre o mesmo tema? Os deputados e os senadores, eles devem definir se eles vão mesclar, se eles vão juntar esses dois textos, o que foi aprovado no Senado e o que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados. Então, hoje à tarde deve acontecer aí mais uma sessão plenário da Câmara dos Deputados e dessa vez deve ser para votar a isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que recebem um valor de até R$ 5.000. Ontem teria uma reunião de líderes onde eles discutem essas pautas, mas o Hugo Mota acabou cancelando essa reunião porque, de acordo com ele, as discussões sobre o imposto de renda, elas devem acontecer nessa sessão de hoje, Nath. Então, vai ser um dia bem longo aqui na Câmara dos Deputados. Nós vamos estar acompanhando à tarde com a minha colega Camila Xavier, que vai acompanhar de pertinho toda essa votação e as atualizações sobre esse assunto. Quem está nos acompanhando aqui vai poder ver pelo nosso site metrópolis.com, mas também durante a nossa programação aqui no YouTube. E eu volto com você, Nath. Perfeito. Então volta, Marília. Marília que volta ao Acorda, também para falar um pouquinho mais sobre o IR, mais sobre outros assuntos. Um ótimo trabalho, a gente se vê daqui a pouquinho. Vamos voltar para os Estados Unidos, porque